A paz do Senhor, como vocês estão? Bem-vindos à sala do banquete. Depois de um feriado um pouco apertado, no meio da semana fica um pouco estreito. E nada melhor que meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero fazer meditação usando a Bíblia Palavras-Chave, que é editada pela CPAD, uma Bíblia boa para quem ama, para quem estuda a palavra do Senhor. Tem aqueles dias que nós acordamos e perguntamos para nós mesmos, o que eu vou fazer hoje? Um dia indisposto, isso acontece com cada um de nós. E a melhor opção é estudar a palavra do Senhor. Você já ouviu pelas redes sociais ou alguém falar que a Bíblia ela tem contradições ou ela se contradiz, alguns versículos que não se encaixam com o outro? E nós ouvimos muito isso. E é nesse momento que nós vamos falar sobre a inerrância infalível palavra de Deus. Ela não se contradiz. Na Bíblia nós não encontramos contradições por hipótese alguma. O que existe é algumas curiosidades. A Bíblia é cheia de curiosidades e que às vezes, por falta de um cuidado minucioso, tem causado dúvidas em muita gente, que nós vamos fazer uma sucessão para a gente entender melhor. Por exemplo, tem versículos que parece que eles são incoerentes entre si. Quando nós lemos um, a gente às vezes entende que ele está discordando do outro. E não é bem assim. Estas dificuldades, ela tem alcançado muita gente. Tem causado muito desconforto. E sabe o que é isso? É falta de apetite pela palavra de Deus. E isso tem gerado muitas e muitas dúvidas. Eu não vou ler a Bíblia não, porque eu não entendi. Tem um versículo lá que é assim, ele diz uma coisa e diz outras. E nós vamos fazer uma série de curiosidades bíblicas. A Bíblia, ela se contradiz. Mas você sabe por que isso acontece? Porque muita gente são enganadas, muitas vezes naquilo que é tocante às coisas celestiais, à salvação, é porque não conhecem a palavra de Deus como ela é. Em si, não estou me referindo só à Bíblia, palavra-chave, mas à Bíblia Sagrada em si. Veja que Deus, ele repreendeu Israel através do profeta Oséias, no capítulo 4 e versículo 6, de uma forma veemente, quando ele disse, numa tradução bem assim original, ela diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não se trata aqui de um conhecimento secular, não. Mas se não é o conhecimento secular, que conhecimento é esse? É aquilo que Deus lamentou no capítulo 1 e o versículo 3 ao profeta Isaías. Veja bem que situação, a imagem de Deus e semelhança que é o homem, perdendo para os animais irracionais, perdendo para o jumento, perdendo para o boi, perdendo para qualquer outro animal. Vejam que tristeza. Quando Deus falou para Isaías, o boi conhece o seu dono. O jumento, a sua manjedoura. O meu povo não me conhece. Essa é que é a verdade. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós temos dificuldades. Por esse motivo, é necessário que a gente conheça a nossa bússola, a nossa Bíblia. Como disse Deus através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, veja que é um versículo que a maioria conhece. Decorado, prega, ele disse então, se ler o versículo 2, vai saber por que o então. Então, se o problema é esse, a dificuldade é essa, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra, a chuva dada a seu tempo. Então, por não examinarmos a palavra de Deus, por não termos um tempo dedicado ao Senhor para estudar, vem essas dificuldades e muitas vezes nos apanha de surpresa e muitas vezes ficamos sem saídas. Vejamos alguns versículos que parecem confusos, incoerentes, parece que ele se contradiz. Provérbios capítulo 26, versículo 4 e versículo 5. Esses vocês vão gostar. Diz assim, veja bem, não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. E o verso 5, que é um livro poético, diz, responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábios aos seus próprios olhos. Como explicar isso? Parece complicado, não é verdade? Mas qual é o sentido dos dois versos? Será que um está dizendo uma coisa e outro está dizendo outra? Não. Quando nós lemos a palavra de Deus sem degustar, você já comeu uma comida sem degustar? E alguém pergunta, isso é suco de quê? Ah, nem sei. Estava gelado e doce. Acontece com a palavra. A gente lê, mas não estuda, não degusta. Não faz como Jeremias disse, que quando achando as tuas palavras, as comi, degustando. Então, quando nós lemos de uma forma superficial, porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro que deve ser lido como um livro, no sentido histórico, maravilha. No sentido didático, uma bênção. Quando nós lemos esse livro apenas no lado histórico e didático, fica uma falta. Mas temos que ler esse livro como um livro teológico, que fala de Deus, como um livro escatológico, como um livro que fala das coisas pertinentes às nossas necessidades. Então precisamos ler a palavra de Deus como ela é. Então não há nenhuma contradição, como muitas vezes nós pensamos que há. O que o sábio está dizendo é que, quando ele diz assim, responda ou não responda. O que ele está dizendo? É que responder ao tolo do versículo 5, no verso 4, melhor dizendo, é perder tempo. Quando nós discutimos razões com o tolo ou o insensato, é correr o risco de perder o equilíbrio e a própria razão. Ficar debatendo uma coisa sem sentido. Quando nós tentamos responder ao tolo segundo as suas estutícias ou segundo as suas tolices, nós estamos se nivelando a ele. O que vai acontecer? A nossa alma vai ficar intoxicada de tantas palavras sem nexo. Por quê? Porque a boca do tolo, do insensato, é eloquente, é loquaz. Mas pouco se tira proveito de suas palavras, porque são palavras cheias, carregadas de tolices. Quem quer andar no caminho da sabedoria, não tenta responder ao insensato. Isso é que diz o verso 4. É uma precaução. Já o verso 5, olhando assim, parece que está em contradição com o verso 4, mas não está. Fazendo uma análise, veja bem, querer entrar nas armadilhas do insensato ou do tolo, é o verso 4 fazendo isso, e responder às suas tolices, é se tornar igual a ele. Ou seja, estamos apenas sendo o imitador. Mas, quando confrontamos o insensato, estamos dando ênfase para que ele não se ache sábio. Os dois versos são harmônicos entre si. O que o sábio está dizendo é simples. Quando ele responda ao insensato, precisamos fazer um paradigma dos dois versos,
colocar um ao lado do outro. Estes 2 versos ensinam os 2 caminhos apropriados para que nós possamos responder a um insensato. Qual é a nossa atitude? Não devemos responder a ele, no verso 4, quer dizer, concordando com as suas próprias ideias e pressuposições. Se fizermos assim, ele vai achar que ele está certo. E quantas vezes nós conversamos com um tolo insensato e concordamos com ele? O verso 5, ele ensina que nós... É muito simples. O 4 ele fala de um modo para a gente não se igualar a ele. E o verso 5 ensina que ele deve ser respondido, com certeza, mas com repreensão. Respondido com base na sua tolice. É isso que ele quer dizer. Devemos mostrar-lhe a verdade de modo que possa enxergar que é tolo. Os 2 versos, meus irmãos, mostram os 2 lados da moeda. Com o insensato não se argumenta. Por quê? Ele gosta de discutir ideias, tagarelar, mas não gosta de aprender. O tolo e o insensato se olha no espelho e não vê os seus defeitos. Enxerga apenas as suas supostas virtudes, se é que tem. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia não se contradiz. Ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. Nela nós encontramos resposta para tudo. Então, se você gostou desse vídeo, você deixe o seu like. Você se inscreva se não for inscrito. Você compartilhe. Faça que essa palavra chegue a outras pessoas e Deus vai te abençoar poderosamente. Encontramos em breves nesta sala, a sala do banquete. É a minha e a sua sala, onde nós degustamos da palavra de Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir.